Desde a batalha do Asta versus Lucius, estamos acompanhando a jornada do Prota na Terra do Sol. Nessa batalha do Asta contra o Lucius, a gente viu todo o desenrolar ali da luta do Prota e também todo esse desespero sobre a derrota dele até a chegada do personagem na Terra do Sol e todo o seu treinamento. A gente observou cada passo do Asta e sobre tudo que esteve acontecendo durante todo esse tempo até o confronto final contra o dragão de 5 cabeças ressuscitado pelo Grice, pela irmã Lily e também pelo Iru. Mas, finalizando a saga da Terra do Sol, o que podemos esperar da treta que está ocorrendo em Clover? A gente sabe que o mundo de Black Clover, que o universo ali no reino de Clover continuou, mesmo com o Asta estando na Terra do Sol. E como o Ryu mesmo falou, os seus companheiros estão arrumando um jeito, estão criando uma forma de fazer com que o Asta volte para o reino de Clover. Então, quais são os perigos e as tretas que está ocorrendo na terra natal do Asta? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e comentar sobre o que vai acontecer agora no reino de Clover, as consequências da batalha de Lucius versus o Asta e como isso ecoou na mente ali dos magos. A gente vai conversar aqui sobre os touros negros, vamos falar sobre os capitães, vamos falar também sobre os reinos vizinhos, como eles reagiram a essa notícia de que o grande rei mago é o grande vilão que quer acabar com o mundo deles. A gente vai comentar sobre esse vídeo, sobre todas essas questões, logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, agora desse lado, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta aí. Já foi, né? Já foi a nossa meta de 100 mil inscritos, mas ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais. E compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem detalhes bem legais pra gente falar de Black Clover por aqui ainda. Vamos lá, né? Finalmente a saga da Terra do Sol acabou, né? E pelo andar da carruagem, vamos voltar pelo menos uns 4 a 3 dias no tempo para ver o desenrolar ali dos touros negros. Como eles estão se preparando para resgatar o Asta para dar tempo contra o confronto final do Lucius, né? Esse juízo final que o personagem acabou dando nos demais reinos e também no reino de Clover. Mas voltando 3 dias ali no tempo, temos algumas consequências da batalha de Lucius versus Asta que devem ser trazidas para nós, que precisam ser trazidas para nós para realmente ser resolvido, porque isso acabou ocasionando um grande caos para o reino. E aqui eu vou apontar 5 pontos interessantes sobre o que pode ser colocado na história e como isso deve ser discutido a partir de agora. O primeiro ponto é o luto dos personagens com a morte do Asta. O Asta morreu para muito deles e vimos que a Noelle, a Secre e a Mimosa estão traumatizadas com esse fato. Isso é um ponto interessante que eu acho que o Tabata tem que focar. Ele tem que realmente mostrar ali o luto das personagens. Tanto ali os demais, né, já estavam meio que tipo assim superando isso através dos touros negros, mas a situação para essas 3 é ainda mais terrível porque as 3 presenciaram na frente ali delas a morte do nosso protagonista, o que deixa a situação para elas ainda mais complicadas. Então isso vai ser interessante de como o Tabata vai trabalhar esse luto com as personagens. O Yami também tá bem irritado por não ter conseguido ajudar o Asta e ele sempre é bem positivo. Agora ele está irritadaço. Como eu já comentei pra vocês aqui no canal, parece que o Tabata quer inverter um pouco os polos, né? O Yami que sempre foi autoestima, autoestima, autoestima. Sempre pra cima, sempre empolgadaço, agora parece que tá pra baixo, é o cara que tá sem esperança, é o cara que realmente foi atropelado ali pela traição. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas realmente tá ali cabisbaixo por ter perdido o Asta, enquanto ali a gente observa
uma saída criada pelo próprio Nacht para poder dar esperança e fé para os companheiros ali do Asta. Vai ser legal como o Tabata vai adaptar isso até os personagens saberem que o Prota está vivo. Eles terão que ter fé e esperança de que o protagonista ainda está com eles, mas trabalhando na Terra do Sol. A forma como eles vão entender como o Asta ainda está vivo na Terra do Sol é como que vai conduzir eles até o local. Ponto 2, o gosto da traição para os capitães. Vai ser realmente legal ver as reações de como Fuegoleon, Mereleona e Nozel vão lidar com esse sentimento de traição. É legal voltarmos no flashback do Yami e perceber que o Yami mesmo fala, que o capitão mesmo fala, que o Julius era quem cuidava das pessoas mais sortudas, era quem cuidava ali das pessoas que tinham uma capacidade maior, que tinham uma chance maior, e ele seria a pessoa que cuidaria daqueles mais desafortunados, os que não tiveram tanta sorte, os que desviaram ali dos seus caminhos. Então é bem interessante pensar nessa visão e como o Fuegoleon, o Nozel e também a Mereleona, que se inspiraram ali em muitas questões relacionados ao Julius, que foi realmente criado através dessa traição. Vengeance, que traiu o reino também, agora sente o gosto de ser traído pela pessoa que conduziu toda a sua vida. Vai ser interessante como William vai lidar com essa performance, né? Então, como ele traiu o reino de Clover e agora sendo traído pela pessoa que basicamente ajudou na sua criação, ajudou ali na sua formação, já que desde os 14, 15 anos de idade, o Vengeance vem sendo acompanhado pelo Julius. Então isso demarca ali uma situação bem interessante de como o personagem, de como o Julius tinha uma figura paterna ali para o Vengeance. E a mesma coisa para o Yami, praticamente criado pelo Julius como filho, já que a relação dos dois teve mais de 13 anos, quase o mesmo tempo que o Yami teve com o seu pai. A resolução disso vai ser bacana, com o capitão pensando em como tudo na sua vida foi uma mentira. Na forma como ele criou uma mentira para poder sair da Terra do Sol e não deixar com que a Itika carregasse a culpa de matar o clã Yami. E da mesma forma como a sua criação, a sua performance no reino de Clover, também tudo foi uma mentira. Esse gosto ali das traições para os capitães, principalmente para o Vengeance e também para o Yami, deve ser bem representado nos próximos capítulos. Ponto 3, e isso vai ser algo interessante, será que alguém vai ter ali a coragem de confrontar o Yuno pelo posto de Rei Mago? Não é possível que Fuegoleon e Nozel vão ser intimidados por alguém que está há apenas 4 anos como mago. Não é mérito do Yuno, ele sonha com a posição e está certo em se posicionar. Mas o Nozel e o Fuegoleon se acham tão pouco assim ao ponto de deixarem a posição para um personagem dessa forma? Isso foi algo interessante que foi colocado ali nos últimos capítulos, como o Yuno ele se posiciona em direção ao posto de Rei Mago, e a gente já percebe que esse posicionamento do Yuno era uma forma ali de deixar uma mensagem clara para o Nozel e para o Fuegoleon, de que se vocês não se posicionarem, se vocês não agirem ali como grandes cavaleiros mágicos, eu vou passar por cima de vocês. E aí a pergunta não é se o Yuno realmente é uma pessoa ali egoísta ou alguém realmente muito direto, muito seco, mal educado. Não, a pergunta é se o Nozel e o Fuegoleon vão continuar sendo os frangotes que estão sendo, porque já era pra alguém ter assumido esse posto, já era pra alguém ter assumido ali essa forma de se tornar um Rei Mago, porque eles estão sendo um bando de covardes, né? Essa é a reação do Yuno de realmente confrontar os dois capitães. Quem será aquele que vai liderar o ataque dos magos contra o Lucius e possivelmente colocado como 29º Rei Mago? Isso é algo que eu gostaria que fosse definido nos próximos dias, e porque é uma guerra total. Alguém precisa ser nomeado como grande líder. Se nós vamos ter um confronto realmente entre todas as nações e ao mesmo tempo lutando contra o exército do Lucius, é claro que a gente tem que ter uma nova posição como Rei Mago. É claro
claro que alguém precisa assumir essa figura. E esse confronto do Yuno é a definição perfeita sobre como os personagens estão literalmente se acovardando enquanto ele está crescendo em busca do seu sonho. Ponto 4. Como que essa mensagem chegou aos demais reinos? Provavelmente a mensagem de Julius e Lucius traidor chegou ali aos reinos de Spade e ao reino de Heart. E como esses reinos reagiram? Será que teremos um pequeno gadinho no reino de Heart ou uma pequena Loropética correndo pelos corredores do Palácio do Reino? Isso é uma das grandes expectativas realmente dos fãs de Black Clover para ver realmente se o relacionamento da Loropética com Gadia foi para algum lugar e da mesma forma como os magos vão reagir a isso tudo. Será que os guardiões ali do reino de Heart serão apenas ainda ou continuarão apenas como enfeites ou ainda mais aprimoraram as suas habilidades? Estiveram aprimorando os seus poderes nesse 1 ano e 3 meses que serviram apenas de personagens como randômicos barra randômicos barra randômicos. Será que teremos ainda um pouco de aprimoramento entre eles ou não? Como será que a mãe do Yuno vai reagir a essa informação? Será que o Tabata vai surgir com novos personagens vindo do reino de Spade? Um personagem que segue o Yuno pra cima e pra baixo seria algo legal nesse momento. Alguém que cresceu ouvindo histórias do príncipe de Spade que fugiu e que um dia voltaria para governar o país. Seria legal ver o Yuno sendo confrontado por esse mago. Isso seria uma performance bem interessante de ver o Yuno se apegando um pouco mais ao reino de Spade. Imagina um mago plebeu que cresceu ouvindo que um dia o príncipe que havia fugido retornaria para governar a nação de Spade e dar a paz que eles tanto queriam, para criar essa paz que eles tanto queriam. E ter esse mago perseguindo ali o Yuno, mais ou menos parecido ali com Asta, sendo ali essa mensagem um pouco ali parecido com Asta, meio que tipo assim, para ser o seu auxiliar, para ser o seu segundo, alguém que se desenvolveu ao longo desse 1 ano e 3 meses no reino de Spade, veio para Clover para participar da guerra. Eu acho que seria bem legal, esse confronto realmente de que o Yuno precisa assumir as suas responsabilidades para voltar para ali o reino de Spade e se tornar o grande rei do país. E será que essas informações finalmente nos levarão ao reino de Diamond? O primeiro país que fomos apresentados, mas que não sabemos nada deles até agora. Isso com certeza seria uma boa opção. Então esse é um ponto interessante de se observar, porque o reino de Diamond ainda não foi desenvolvido na história. Por mais que tenha sido o primeiro reino a ser explorado lá na dungeon, lá atrás, com algumas informações ali sobre os países que faziam a divisa com o reino de Clover, ele ainda não teve tanta exploração, não teve ainda o seu aprimoramento. Então talvez nós tenhamos ali algum encaixe sobre as origens do Yami e da Charme que a gente já tem conversado aqui no canal por pouco. Ponto 5, nós temos então a missão dos Touros Negros. Teremos os Touros Negros provavelmente divididos em alguns grupos para aprimorar suas habilidades e trazer o Asta de volta a tempo da batalha contra o Lucius. Como já comentei aqui, Charme provavelmente ficará junto com Yami para focar um pouco mais na origem dos dois personagens ao mesmo tempo. Magna e Zora devem prosseguir junto com seus treinamentos e Reu e Gauch devem ficar juntos também. Então provavelmente os 4 personagens devem focar um pouco mais nos aprimoramentos das suas habilidades. O Magna e o Zora ali para tentar realmente fazer com que suas runas fiquem ainda mais aprimoradas, enquanto o Gauch e o Reu devem trabalhar um pouco mais com a magia ali das maldições para deixar o Reu mais forte e até mesmo para fazer com que o Gordon consiga aprimorar um pouco mais essa relação. Fihal, Vanessa e Lucky provavelmente estariam juntos e iriam para a Floresta das Bruxas. Talvez. A origem do Lucky tem algumas amarras que precisam ser aparadas e talvez tenha alguma conexão com a Charlotte. A gente tem aqui uma teoria e um ponto interessante de como a Charla, que foi a elfa encarnada na Charlotte, tinha um irmão na qual ela não se encontrou. Então talvez essa seja uma ênfase de que o Lucky seja um irmão bastante
bastardo da Charlotte. Essa é uma teoria bem antiga no fandom que pode ser confirmado ali na Saga das Bruxas. E nós também temos um grupo bem peculiar que é o Grouch, a Grey e a Noelle. Eles fariam um time bem atípico, mas um time que eu gostaria de ver juntos, indo ao templo subaquático. Ainda tem coisas realmente que precisam ser explicadas ali sobre a Noelle, sobre o Grouch e também sobre a Grey. A Noelle tem bastante conexões com o templo subaquático, essa informação dela aparecer ali com a deusa do mar, que o seu poder se parecer ali também com o dragão do mar, essas conexões também do dragão de 5 cabeças que veio ali do mar, toda essa performance realmente que tem ali uma similaridade com a Noelle, eu gostaria de ter um pouco mais de detalhe. E também sobre a origem da Grey e também sobre a origem do Grouch, né? Trazer um pouco mais dessa assimilação entre os dois personagens e a forma como tudo isso vai ser desenvolvido daqui pra frente. Então essa separação sobre os touros negros vai ser interessante pra gente ver e se abordar nos próximos capítulos. Então tem muito pano pra manga pro Tabata ainda desenvolver na sua história. É claro que isso pode ser trabalhado de uma forma mais dinâmica para diminuir a quantidade de capítulos, mas ainda tem muitos pontos que o Tabata, se ele quiser, ele pode colocar mais uns 100, 200 capítulos na sua história nessa reta final do mangá. E vocês, o que acham que deve ser abordado nos próximos capítulos? Deixe aqui nos comentários pra gente continuar discutindo ainda mais sobre o que falar e também sobre o que teorizar nessa reta final do mangá de Black Clover.